menino, nos primeiros anos, foi criado pela sua própria mãe, porque a sua irmã, ao observar, pegou e deu a opção para a princesa e disse: não é bom eu chamar uma mulher dos hebreus que esteja amamentando para amamentá-lo? E aí ela achou uma ideia muito boa e Moisés foi amamentado pela sua própria mãe, os primeiros anos. E sendo ali educado, os primeiros anos da vida de uma criança é fundamental para ser plantada a visão de Deus e a palavra de Deus e a missão que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Meu testemunho de vida cristã é interessante, né? Eu não tive uma oportunidade de estar vivendo no mundo e um dia me converter na igreja propriamente. Eu nasci em um lar cristão. Meus pais, eu com 5 anos de idade, meus pais foram para o seminário. E ali eu vivi, ali eu cresci. Ali minhas brincadeiras era de estar em igreja, era estar pastoreando. E essa base foi muito importante para mim. E ali, ainda menino, Deus colocou a visão do meu chamado. E eu creio que ele fez isso com Moisés também. Porque a palavra de Deus diz que no decorrer dos anos ele depois foi para o palácio e foi criado no palácio. E em Hebreus cita Moisés dizendo que ele foi ensinado no palácio em toda a ciência que existia na época. Então podemos já ver algumas reviravoltas e alguns recomeços. Aquele menino que era para nascer e ao nascer era para ser morto, foi encontrado e protegido por Deus para ser encontrado pela princesa, amamentado pela própria mãe, educado nos seus primeiros anos e depois foi para o palácio aprender de toda a ciência. E quanto tempo ele passou no palácio? Em Atos capítulo 7, no discurso de Estevão, Estevão fala sobre a vida de Moisés e Estevão fala que com 40 anos de idade, Moisés ainda morando no palácio, Moisés foi ver como estava o povo que estava sendo escravo, o seu povo, o povo hebreu. E ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E Moisés se incomodou tanto com aquilo que Moisés matou o egípcio para proteger aquele hebreu. Com essa posição de Moisés, eu fico imaginando que ele já percebia que ele tinha que ser, de alguma forma, o libertador do povo. Ele só não sabia ainda como Deus ia fazer isso. Ele achou que era pelas próprias mãos, umas próprias forças, ou sua própria força. No dia seguinte, ele, ao sair, ele viu 2 hebreus brigando entre si. E quando ele foi comentar com os hebreus e dizer: olha, vocês são irmãos, como podem vocês estarem entre vocês brigando e se maltratando? E um deles pega, olha para ele e diz: quem te colocou como nosso juiz? Por um acaso tu vai me matar como matou o egípcio ontem? Sabe, aquilo foi um baque na vida de Moisés, porque ali ele teve que ter um grande recomeço. Com seus 40 anos, a casa caiu para ele, porque ele sabia: se eu volto para o palácio, e essa conversa já está circulando, sabem que eu matei um egípcio, eu estou perdido. E daí para frente ele fugiu. Diz a palavra de Deus em Êxodo, que Moisés fugiu. Foi o seu primeiro momento ali de mudança. Mas ao fugir e no deserto, ele encontra algumas mulheres
e que eram filhas de Jetro, e ele protege essas mulheres que também eram hebreus. E assim ele vai na sua missão: eu tenho que proteger o meu povo. E ele ainda achando que era por suas próprias forças. Depois foi parar na casa de Jetro, casou-se ali, mas certa vez, e agora já com 80 anos de idade, 40 anos passou no deserto, aliás, 40 anos passou no palácio. Depois 40 anos ele passou apacentando o rebanho do seu sogro. E com 80 anos de idade, ao apacentar o rebanho do seu sogro, ele viu algo diferente. Ele viu uma árvore, um arbusto que estava em chamas e não consumia. O fogo não consumia o arbusto e as chamas nela. E ele ficou curioso e foi chegando perto, e ali ele escutou uma voz dizendo: Moisés, Moisés. E ele responde: estou aqui. Sabe, eu fiz um dia desse, um stories falando sobre uma narrativa do audiovisual. Eu amo o audiovisual, técnicas de audiovisual, né, cinema, roteiros, porque eu estudei sobre isso. E nem sou o que mais assisto filme na minha casa. Meu irmão e meu pai são muito mais vibrados em assistir filmes, mas eu vejo mais pela parte técnica. E na narrativa do audiovisual tem uma narrativa que se chama A Jornada do Herói. E na Jornada do Herói fala que o primeiro momento é de conhecer o mundo comum. Mas tem um momento onde o chamado daquela pessoa, do herói, vai ser feita por um mestre. E aqui está a virada na vida de Moisés, como se fosse essa narrativa, esse roteiro da vida dele, mas escrita não por algum roteirista famoso de Hollywood, mas escrito por Deus. O roteiro das nossas vidas é escrito por Deus. E no momento onde nós achamos, não tem mais como eu cumprir minha missão, não tem mais como eu ser o libertador, não tem mais como eu continuar o que era para eu viver, Deus chama e diz: Moisés, Moisés. Deus chama e diz: Ricardo. Deus chama e diz: Tiago. Deus chama e diz: Maria. Deus chama e diz: Caleb, Yanikele. Deus chama você pelo seu nome. E ele lembra o chamado que ele te faz. Ele chama e diz logo: Moisés, tira as sandálias. E Moisés entendeu. Vamos soltar a câmera, isso. Moisés entendeu, porque as sandálias estavam pisando e trazendo tudo quanto era sujeira. E Deus falou: tira as sandálias, porque o lugar onde tu pisa é santo. E Deus faz o chamado a Moisés. E diz: Moisés, você agora sim é o libertador. Agora sim, Moisés, o chamado está real. Agora sim, Moisés, eu vou contigo. Agora sim, Moisés, é a hora. Você já está preparado. E Moisés ficou com tantas dúvidas, sabe? Eu imagino Moisés, porque a gente vê aqui na narrativa de Êxodo, no capítulo 3, Moisés querendo saber quem é o Senhor. Quem é que está falando comigo? E no verso 6, Deus fala assim: olha, eu sou o Deus dos teus antepassados. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Moisés agora.
E quando ele fala assim, olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não está dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Parece que ele está falando que são 3 deuses diferentes. Mas na verdade é um único Deus para 3 experiências diferentes. Agora a 4ª com Moisés, a 5ª comigo, a 6ª com você. Porque o Deus é único. Mas nós somos vários. E cada um de nós temos uma experiência diferente com esse mesmo Deus, e temos um roteiro diferente, e temos uma missão diferente. Deus foi com Abraão, Deus foi com Isaac, Deus foi com Jacó, e Deus é com Moisés. Deus foi com Abraão, Deus foi com Isaac, Deus foi com Jacó, Deus foi com José, Deus foi com Moisés. Deus é comigo, Deus é contigo. E eu acho que isso trouxe algo embaraçoso inicialmente para Moisés, porque como assim? Eu sei quem é Abraão, eu sei quem é Isaac, eu sei quem é Jacó, eu sei o que foi feito, eu sei, mas eu, Senhor, é você. É você. E na conversa de Deus com Moisés, Moisés chega a perguntar, mas quem eu vou dizer que é o Senhor? E Deus diz para ele, o eu sou está te mandando. O eu sou, você vai na autoridade do eu sou, um único Deus. E esse eu sou é aquele que esteve com ele, aquele que deu oportunidade para Moisés fazer os sinais que precisavam ser feitos. Moisés chega mais uma vez e, com medo, diz, Senhor, eu não sei falar. A minha língua trava. Eu fico incomodado de falar. Senhor, como eu vou chegar a Faraó? Eu já fugi de lá. E Deus pega e fala, não se preocupa, eu vou contigo. E Deus foi com ele. Na verdade, Deus preparou também Arão para que fosse o porta-voz de Moisés. Mas Moisés foi o grande líder. Moisés foi o grande líder que marcou toda a geração, que depois passou os 40 anos no deserto. Moisés foi aquele que o Mar Vermelho foi aberto através da sua liderança. Moisés foi aquele que levou o povo na caminhada, onde o povo viu milagres acontecendo, onde a minha filha Beatriz, um dia desse estava me questionando, não lembro agora se foi ela ou se foi a Isa, se eu não me engano foi até a Isabelle mesmo, que pegou e perguntou, pai, é verdade que Deus aparecia durante um dia com uma nuvem e à noite como fogo? Eu disse, é verdade. O povo que Moisés conduziu, que ele libertou do cativeiro, que teve a festa de Páscoa, que atravessaram o Mar Vermelho e quando foram na caminhada do deserto, Moisés viu a presença de Deus durante o dia, os protegendo como uma nuvem. E durante a noite, como uma coluna de fogo. Sabe, Moisés teve esses recomeços em sua vida. Logo no início, era para ser morto por causa do decreto de matar as crianças. Foi protegido e foi parar no palácio. Primeiramente, foi amamentado por sua mãe e na primeira infância, cuidado por ela. Depois foi para o palácio e aprendeu tudo ali. Sabe, nós cantamos aqui o que Paulo escreve em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Moisés não foi à toa que foi parar no palácio. Não foi à toa que foi protegido. Não foi à toa que depois ele foi parar no deserto.
de Midian e ali sendo pastor de ovelhas, cuidando do rebanho de seu sogro. Não foi à toa que ele teve a experiência de Deus o chamar pelo nome e reavivar o chamado que Deus já tinha no seu coração. Hoje, Deus te chama. Deus te chama. Deus chama você pelo nome, para um recomeço na tua vida. Pode ser que você imagine que não vai mais dar certo, que você não tem mais idade, que você já tentou algumas vezes pelas tuas próprias forças, que você fracassou. Mas eu quero dizer que hoje, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, te chama pelo nome. O Eu Sou quer fazer uma mudança na tua vida e gerar um recomeço que só Ele pode fazer. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que, lá em Atos, no capítulo 7, foi narrado por Estevão, quando ele estava falando a respeito do testemunho de vida dele, e todos ali o acusando, e logo depois ele foi apedrejado. Mas antes ele pegou e contou da história de Moisés para chegar na vida de Jesus Cristo. Moisés teve esses recomeços em sua vida. O povo de Deus teve esse recomeço em sua vida, porque estavam como escravo e agora está livre. Estavam como oprimidos no Egito e hoje estão livres. Páscoa, passagem da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, e é isso que Deus tem para nós. Todos os dias é dia do novo de Deus para as nossas vidas. Deus tem um recomeço para a tua história. Eu creio. Eu creio. Nós vamos estar orando já já. Não sei se eu consigo ver quem está aqui conosco, quem mandou mensagem.